Com a morte do barão, tivemos 2 carnavá. Ai que bom, ai que gostoso se morresse o marechá. A marchinha do tempo do governo do Marechal Hermes da Fonseca pareceu uma boa escolha para abrir o 38º episódio da Mosca, um podcast sobre política nacional, internacional e sociedade, e que hoje tem em seu cardápio 2 sopas. No primeiro caldo, a gente discute a condenação e a concessão da graça dada por Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Já no segundo, discutimos as homenagens e simbolismos de datas históricas para fazer você pensar um pouquinho em quem andamos homenageando por aí. Mas antes da gente começar, não custa pedir mais uma vez para você seguir e compartilhar esse podcast com seus amigos. E se tiver dúvidas, comentários ou sugestões, você já sabe, é só enviar um e-mail para moscapodcast@gmail.com. Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. O deputado Daniel Silveira foi julgado pelo Supremo e condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação em processo judicial. Até aí, era o esperado, a condenação. Surpreendeu apenas o voto do ministro André Mendonça, que bolsonaristas esperavam fosse alinhado ao desejo do governo. Aliás, se dizia que Mendonça podia até pedir vistas do processo. Mas o ministro acabou votando pela condenação por coação com uma pena mais branda, de 2 anos e 4 meses em regime aberto. Só Cássio Nunes Marques votou pela absolvição, o que não chega a ser surpreendente, dada a postura adotada por ele no Supremo. Pois bem, até aí, tudo seguindo conforme esperado. Eis que, menos de 24 horas depois, Bolsonaro decide conceder o indulto da graça ao deputado, o que na prática significa perdoar seus crimes, afastando assim a possibilidade de prisão, mas mantendo, segundo juristas, a da inelegibilidade. Há nessa concessão da graça 2 aspectos, o jurídico e o político. No campo jurídico, há juristas afirmando que tal ato de Bolsonaro é inconstitucional, sobretudo porque haveria no decreto um desvio de finalidade. Outros juristas vão além, afirmam que Bolsonaro poderia inclusive ter cometido mais um crime de responsabilidade ao tentar interferir no livre exercício do poder judiciário. Independentemente do entendimento entre os juristas, está claro que a questão provavelmente não vai parar por aí. Há dúvida sobre como o Ministério Público, que pediu a condenação do deputado, vai atuar, mas é quase certo que algum partido político de oposição vai ingressar no Supremo para que a situação seja revista. Por outro lado, há o impacto político da decisão, e é sobre ele que a gente vai tratar brevemente. Bolsonaro, ao longo dos 3 anos de mandato, comprou diversas brigas com o Supremo. Essa não é a primeira e provavelmente não vai ser a última. Supremo e Congresso eram, no início do governo, os inimigos do bolsonarismo. O Congresso foi perdendo tal posição à medida que o governo foi ampliando sua base de apoio. O Centrão aliado e a saída de Rodrigo Maia fizeram com que o parlamento deixasse de ter destaque no discurso do presidente. Já o Supremo, ao contrário, o STF foi um alvo frequente de Bolsonaro, especialmente os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, não à toa ocupantes do Tribunal Superior Eleitoral. Mas agora é um pouco diferente. O presidente não resolveu apenas mostrar sua insatisfação em relação ao que o Supremo faz. Ele foi além. Ele resolveu agir para contrariar o que a Suprema Corte determinou. E mais, ele agiu dizendo que tal decisão é de extrema importância para a democracia e para a liberdade. Ou seja, ele afirma que está agindo pela manutenção desses princípios, colocando-se como guardião desses conceitos. Assim, o STF seria quem atua contra a liberdade e a democracia, certo? Mas não para por aí. Ele diz que atua zelando pelo interesse público e em razão da legítima comoção da sociedade, em razão da condenação do parlamentar. Nesse caso, cabe questionar o que é interesse público na visão bolsonarista. Algo que a gente até já fez no episódio 26 sobre o luto. Se você não ouviu, vai lá escutar. Tanto lá quanto aqui, é nítida a percepção de Bolsonaro de que é ele o titular do interesse da nação, que cabe a ele agir para atender tais interesses, e que esses interesses se confundem com os interesses bolsonaristas. Em outras palavras, não há separação na cabeça do presidente entre o que é interesse público e o que é interesse de seu partido, de seus aliados, de seus eleitores.
Em suma, não há separação entre o público e o bolsonarismo, já que o interesse público para Bolsonaro é o seu interesse, de seus aliados ou de parte da sociedade que ele representa. Como se ali houvesse uma massa homogênea, que, aliás, precisa ser mantida elétrica e coesa nesse ano eleitoral. Mas e os outros interesses? E os interesses daqueles que não concordam com Bolsonaro? Eles não são levados nem em consideração. Isso tudo parecia perigoso, já que remete a uma personificação do Estado que não é compatível com a democracia, certo? Mas até agora, via de regra, isso se dava pelo discurso ou por ações de menor peso, como a decretação de luto nacional, por exemplo. Já o dia 21 de abril marca uma virada. Bolsonaro resolveu atravessar a linha e tentar, por meios legais, desafiar a Suprema Corte. Como isso vai acabar? Não dá para saber. Bolsonaro trucou. O STF deve ser chamado a pedir 6. E esse é um jogo perigoso, porque os poderes não deveriam se enfrentar assim. Certo? Vamos ao segundo caldo. Esse podcast vai ao ar no dia 22 de abril de 2022, em uma semana que reúne inúmeras datas comemorativas. A Páscoa no último final de semana, o Dia do Índio e o Dia do Exército no dia 19, o Dia do Diplomata no dia 20, o feriado de Tiradentes no dia 21, a descoberta do Brasil no 22 e o Carnaval começando. Deve ser a primeira vez na história que o Carnaval é celebrado depois da Páscoa, uma inversão que contraria a lógica de celebração cristã, mas atende aí às medidas sanitárias para diminuir os riscos por conta da pandemia. Curiosamente, no entanto, não é a primeira vez que se adia a festa. Em 1912, em razão da morte do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira, o Carnaval também foi adiado. Mas dizem que naquela época o país teve 2 carnavais. E essa é a explicação para a marchinha que abre esse episódio. Enfim, em uma semana se celebra alguns aspectos marcantes e relevantes do nosso país. O descobrimento, a inconfidência, a característica cristã dessas terras, o papel dos militares, diplomatas e dos indígenas. Mas se é verdade que essas datas ocupam espaço em nosso calendário, elas estão cada vez mais sendo questionadas. O descobrimento do Brasil, já deve estar claro para todo mundo, não é do jeito que contavam na escola, certo? Portugueses não chegaram aqui por acaso e tampouco nosso território era um vazio completo. Ao contrário, havia muita coisa acontecendo por essas bandas. Parte dessa história você pode encontrar no livro 1499, O Brasil antes de Cabral, escrito por Reinaldo José Lopes. É um livro bem tranquilo de ler e que conta como era o Brasil antes de ser Brasil, um lugar que tinha alguns milhões de habitantes, a maior parte na região amazônica. E essas populações que passamos a chamar genericamente de índios, graças à viagem de Cristóvão Colombo em 1492, não são povos desprovidos de cultura. Ao contrário. No entanto, a visão eurocêntrica acabou predominando e o que se criou foram algumas fantasias que não representam a realidade. Uma delas, para citar um exemplo, é a de que os indígenas eram todos pacíficos em relação aos portugueses e que aceitaram a chegada dos estrangeiros com naturalidade ou ao custo de poucas trocas comerciais. E esse pensamento ele cumpre um papel. Ele gera na nossa sociedade a ideia de que os indígenas não apenas ganharam com a chegada dos portugueses, como ficaram satisfeitos com aquele episódio, quando na realidade uma parte considerável das tribos foi simplesmente subjugada pelo poderio dos colonizadores, e não apenas isso. Foram dizimados pelas doenças que os portugueses e demais europeus trouxeram para o continente americano. Para se ter uma ideia dessa devastação, Yuval Noah Harari diz o seguinte no livro Homo Deus, abre aspas. Em março de 1520, quando a esquadra espanhola chegou, o México abrigava 22 milhões de pessoas. Em dezembro do mesmo ano, apenas 14 milhões ainda estavam vivas. A varíola foi apenas o primeiro golpe. Enquanto os novos senhores espanhóis estavam enriquecendo e explorando os nativos, ondas de gripe, sarampo e outras doenças infecciosas, uma após a outra, varreram o país, até que em 1580 sua população fora reduzida a menos de 2 milhões de pessoas. Fecha aspas. E ainda que a referência do trecho seja o México, a realidade nos outros cantos do continente não foi muito diferente não.
Mas a história que nos contavam na escola era outra, não é? Além desse mito sobre o índio, que hoje faz a gente questionar o que de fato se comemora no dia 19 de abril, há o caso da Inconfidência Mineira, que tem vários aspectos interessantes. O primeiro é que Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, era apenas mais um entre os inconfidentes. E como você já deve saber nessa altura do campeonato, foi sua condição de vida e sua menor importância que acabaram levando o Tiradentes a ser o único morto. Os outros inconfidentes, que também haviam sido condenados à pena capital, tiveram sua pena alterada graças a uma carta de clemência de Dona Maria I, rainha de Portugal, que entraria para a história como a louca. E as curiosidades não param por aí. Não sei se vocês já notaram, mas provavelmente sim, a figura de Tiradentes é parecida com a de Jesus Cristo. Isso não é à toa. Alçado à posição de mártir pela República, o mito foi sendo criado ao mesmo tempo que sua imagem era construída, já que não há nenhuma pintura de Tiradentes. Os relatos dizem apenas que ele era magro, alto, feio e não possuía nem barba nem cabelos longos. Aliás, a semelhança com a história de Jesus não para por aí. Afinal, tanto na Sexta-feira Santa quanto na história da Inconfidência, tudo se desenrola a partir de uma traição. No caso da data cristã, o famoso beijo de Judas, e no caso da Inconfidência, a conhecida delação de Joaquim Silvério dos Reis. Ou seja, o paralelo está fácil de ser construído, não é? E você pode estar se perguntando, e o que há de errado com esses mitos, se muitos países se valem deles para a construção de sua identidade e legitimidade? Em alguns casos, não há nada de errado, desde que não se esqueça de contar a verdade por trás da história. É preciso assim olhar para um quadro de Tiradentes e entender que ali mora um símbolo e não uma pessoa. Que aquele sujeito foi utilizado como representação da luta pela liberdade e pelo fim do domínio da coroa sobre seus súditos. Tal discurso tinha enorme validade na república que estava sendo construída, percebe? Por outro lado, no caso dos indígenas, o que temos é algo diferente. A ideia de que eles aceitaram pacificamente o domínio português dá a entender de que não há dívida a ser sanada, quando na realidade a dominação não foi tranquila. Assim como podemos pensar que os africanos que vieram para o Brasil não desejavam sair da África, mas foram violentamente tirados de suas famílias e de suas casas para serem trazidos para cá. Em suma, a simples menção a essas datas históricas ou celebrações carregam consigo enorme simbolismo. E a decisão por exaltar ou esquecer figuras históricas é sempre algo que deve ser observado. Assim, cabe questionar os propósitos por trás das histórias que nos contam e nos contavam, e qual o objetivo que há para além dos discursos. Isso porque, como a gente pode perceber nesses exemplos simples, as ideias são construídas e divulgadas segundo um propósito. Propósito esse que atende normalmente ao interesse dos mais poderosos. Assim, é bom ver gente questionando a validade de algumas celebrações, os nomes de algumas ruas e quais estátuas e monumentos devem permanecer no espaço público. É interessante perceber que essa é uma discussão que deve ser feita e, caso se decida por manter as coisas como estão, que se conte a história por trás dessas homenagens. Ao fim e ao cabo, parece que a resposta é sempre a mesma: educação. A arma mais poderosa para evitar que no futuro se reproduzam conceitos equivocados sobre o nosso país ou para que se questione os que já nos contaram. Porque senão, a gente apenas reproduz as mesmas coisas e não pensa sobre o porquê daquilo. Certo? Por hoje é tudo. Se você gostou desse episódio, não deixe de seguir e compartilhar com seus amigos. A Mosca volta semana que vem.